Olá, irmãos, graça e paz. Esse é mais um devocional do Movimento Chama Viva. Bom, eu sou Rafael Mendes, nós fazemos parte do Movimento Chama Viva. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso movimento, basta entrar em contato com aquele que compartilhou com você essa mensagem, tá bom? E para os irmãos que estão participando dos nossos devocionais, vai seguir mais um texto, a gente vai falar mais um pouco hoje, né? E vamos falar do texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25. Nós temos tratado aqui sobre unidade, né? Sobre o que é ser igreja, até mesmo na tentativa de restaurar a visão do que é ser igreja. Nós não vamos conseguir ser a igreja de Atos. A igreja de Atos foi para o período de Atos, para o momento histórico que eles viveram. O que precisamos restaurar em nós é o sentimento que aqueles irmãos tinham, né? E a gente acaba perdendo. A Bíblia, ela é um livro de princípios onde precisamos aprender a absorver esses princípios e assim a gente consiga viver, né, o Evangelho. Irmãos, a igreja é um lugar de gente imperfeita, né? A igreja é um lugar de gente pecadora, a igreja é um lugar onde vai ter muita gente que não presta, a igreja é um lugar onde os podres, os lixos, desculpa o termo, tá? Você vai entender por que eu estou dizendo isso, vão se encontrar. E eu sou um deles, sem dúvida nenhuma eu sou um deles. Paulo se considerava o mais pecador dos homens, né? Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E aí cria-se um problema, por quê? Quando você não é solução, você acaba fazendo parte do problema. E a gente tem que aprender a lidar com isso. De que forma? Vão haver momentos que vai ser necessário a gente trocar de congregação, de ir para outro lugar, de sair mesmo, até mesmo para poder respirar, para poder oxigenar, até mesmo pelo mal que aquele ambiente nos causa. Deus nos deu pernas e não nos deu raízes. Então a gente não precisa ficar plantado em lugar nenhum, a não ser que Deus diga, não quero que você saia daí. Porém, irmãos, existem formas da gente fazer isso, né? Não é a esmo, não é a moda vamos embora. Por quê? Porque nem sempre o problema é tão grande assim e às vezes é a nossa falta de maturidade que vai nos impulsionar a querer sair, a querer trocar. E isso porque muitas das vezes nós não queremos ser a solução. Vai haver um momento que talvez não dê mais para ficar, porque aí sim seremos o problema. Mas às vezes nós conseguimos enxergar algumas debilidades, alguns defeitos, algumas coisas que precisam ser mudadas. E aí, se sabemos, se vimos e temos maturidade o suficiente para isso, é necessário que nós sejamos parte da solução. Então, no momento que a gente consegue ser parte da solução, beleza, você fica. Eu, por exemplo, prefiro não estar em determinados lugares porque eu sei que para eles, em algum momento, eu serei problema. Conviver, até conviveria, porque eu sei ignorar muita coisa, mas eu não vou negociar a palavra que eu creio. Lógico, fazendo tudo com amor, mas para não ser motivo de tropeço para outros ali naquele lugar. Até porque tem coisas que você vai precisar ter tempo para poder explicar, talvez não tenha, e ao invés de causar uma libertação, você vai trazer dúvida e prejuízo. Então vamos ao texto. Hebreus 10, versículo 24 e 25 diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, a palavra diz aqui para que a gente possa admoestar uns aos outros. É importante para você que lê a Bíblia, se você não conhece determinada palavra, você não pula ela não. Anota, abre um dicionário, vai ver o significado dela. O que é admoestar, irmãos? Admoestar, você vai fazer isso em amor. E como? Você vai mostrar o que está errado. Admoestar é mostrar o que está errado. É apontar aquele comportamento errado em amor e incentivar a pessoa a sair daquilo. E aí você passa a ser útil na obra de Deus, você passa a ser útil no reino de Deus, você passa a ser útil na igreja. Por quê? Igreja é corpo, tá? Precisamos de instituição? Nós precisamos só pelo simples fato que precisamos de um lugar para reunir, precisamos de um lugar para estar junto, né? Não é o local em si que é o problema é a mentalidade do local, e algumas você não vai ter como sobreviver, não tem jeito, mas nós precisamos nos responsabilizar também, porque vivemos numa época onde os homens e mulheres de Deus dotados de verdade, eles se isentam, eles se isolam, eles não se comprometem, mas eles se afastam. E eu falo para você porque eu fui picado por esse bicho também, para atacar pedra, e fica atacando de longe, mas não resolve o problema, e a gente machuca pessoas. Então, não abandonei as vossas congregações, como é costume de alguns, mas admoesta, se posiciona, conversa, mostra na palavra: olha, isso aqui que você está fazendo está errado segundo a Bíblia aqui, em amor, para que a pessoa ela possa ter ciência, porque às vezes você está vendo, mas a outra pessoa ainda não enxergou. Se a revelação ela foi entregue a você, o responsável é você. Quem vai ser cobrado de fazer o certo é você, não é o outro. Se você tem maturidade para saber o que está certo e está errado, a responsabilidade é sua, não de quem está fazendo errado. Porque talvez quem esteja fazendo errado não sabe, né? Talvez quem esteja fazendo errado não sabe. Então que você possa ser útil na igreja, no reino de Deus, como igreja, eu digo como corpo de Cristo, para que a gente não acabe amputando membros do corpo que são preciosos para Deus, que estão ali com um propósito para Deus, né? Costumamos dizer aqui no Chama que o amor é a nossa baliza. Então, se você tem maturidade suficiente, você consegue aguentar e suportar coisas que outros não vão conseguir. Então, que você possa ter essa visão e começar a meditar em como você pode ser útil na sua congregação, ou se chegou o momento de você sair, porque você vai se tornar um problema, porque as pessoas não vão te ouvir, de repente a tua liderança ela vai te isolar e isso tá te fazendo mal diretamente. Você não é uma árvore. Então, se tá te fazendo mal, tá te machucando, não tem como conviver ali, você tem todo o direito de sair debaixo de uma direção de Deus e procurar outro lugar. Você procura um lugar próximo da Bíblia, um lugar que seja coerente, mas sabendo de que lugar perfeito você não vai encontrar. Então você vai ter que saber lidar com as diferenças, com a ignorância, com a burrice dos outros também, e até com a sua, porque nós não sabemos tudo, e às vezes nós somos dotados de uma verdade porque observamos apenas por um ponto de vista, e pode ser que a gente tropece também achando que tá certo. E aí é necessário que outro irmão chegue e nos admoeste, nos mostrando aonde estamos errando para que possamos caminhar. Isso é viver em unidade e comunhão. Desculpa o áudio, tá bom? Mas eu acho super importante você escutar. Vai seguir o texto para que você possa fazer o seu devocional de hoje, tá? Um
Um abraço para você, graça e paz. Compartilhe com seus amigos essa mensagem. Abraço.